Olá, saudações a todos e todas. Meu nome é Jacó da Silva Reis e o tema que submeti a este Conceifa, quinto Conceifa, é Renda Básica Universal, uma alternativa ao Estado Democrático de Direito à promoção do mínimo existencial constitucional. Então, é importante dizer nesse início que essa pesquisa ela não foi concluída ainda e que está no estágio inicial, ainda de coleta bibliográfica, e nós temos já alguns parâmetros, alguns objetivos e uma metodologia para seguir. A começar pela metodologia, nós estamos fazendo uso de uma pesquisa bibliográfica e também de uma pesquisa explicativa. A partir dessa metodologia, nós pretendemos conjecturar a problemática jurídica, qual seja o embate entre o mínimo existencial presente na nossa Constituição, positivada na nossa Constituição, e a reserva do possível. Basicamente, nós temos que a renda básica universal seria uma alternativa, especialmente nos tempos em que vivemos, em que nós temos e estamos passando, na verdade, por essa problemática do coronavírus e também uma realidade social a qual se faz presente de forma constante na nossa sociedade, que seria a desigualdade econômica. Não só uma desigualdade econômica, como uma desigualdade social, a qual os governos vêm perpassando e têm enfrentado uns menos, outros mais, com essa problemática. Nós estamos, nesse momento, com um governo que se propõe a ser liberal, mas ainda assim, ele, diante das circunstâncias postas, ele não abandonou o Bolsa Família e agora também nós temos o benefício social, na qual foi instituída pelo governo Bolsonaro, né? Que seria o auxílio emergencial, ao qual se coloca ao menos até o final desse ano, podendo ou não se estender ao longo do ao longo do ano que vem, a depender da nova circunstância que se impor. Mas não é só isso, nós também acompanhamos ao longo dessa eleição, não só em Manaus como no resto do país, propostas de candidatos também com esse viés social, esse viés de complemento econômico para possibilitar a reserva do possível. Ou seja, nós estamos diante de uma questão que já se vislumbrava anteriormente, que seria a segunda dimensão, a geração de direitos humanos, na qual ela, isso após a Segunda Guerra Mundial, nós temos um histórico, especialmente nos Estados Unidos, onde nós passamos de um país liberal para um estado de bem-estar social. E nós aderimos isso em nossa Constituição. No artigo 6º da Constituição Federal, ela te expõe de direitos sociais. Entre eles, faz perceber que há uma preocupação do legislador ao que tange o mínimo existencial, bem como a gente percebe que esses direitos foram positivados na nossa Constituição e devem então servir de guia
para que o executivo busque realizar. Um exemplo disso é em questão de uma desigualdade, de tentar romper com a desigualdade social, seria a questão das cotas sociais, que por meio delas nós conseguimos, estamos galgando, né, esse espaço para que tenhamos uma representatividade maior da população que é a maioria em nosso país. Ou seja, nós estamos em um momento, em uma perspectiva, e é assim que rege a nossa Constituição, em que há de ter esse balanço, esse contrapeso, e não somente isso, há de ter também uma questão de mínimo essencial, não é só uma questão de justiça, é também, mas também é uma questão de um dever do Estado de possibilitar isso. Passando adiante, nós temos que o fator que realmente tende a destacar isso é porque seriam os tributos. Os tributos, na medida em que eles é que propiciam essa mecânica, essa possibilidade do Estado realmente agir nesse contexto. Isso porque todo direito há um custo. Para todo direito há um custo. Na medida que a gente pode citar, por exemplo, a questão que está até presente na nossa Constituição, que é a questão da propriedade privada, que é assegurada pela nossa Constituição. E como que o Estado assegura isso? Por meio da cobrança de tributos, não só sobre essas propriedades, mas também de um todo coletivo. Essa verba que o Estado pega para si para passar para o investimento, para a segurança dessa propriedade privada, ela também é oriunda de gastos de escolhas políticas e escolhas que devem vir da Constituição. Então, há um custo enorme aí, tal como indenização, questões de veículos, seguros TBVAT, por exemplo. Tudo isso o governo ele deve fazer política para poder propiciar isso. Para além disso, ademais, nós temos também assegurado na nossa Constituição, no mesmo artigo 6º, também a questão da Seguridade Social, que não só a Seguridade Social, como a assistência social, que seriam questões universais, asseguradas e garantidas pela nossa Constituição. Nesse aspecto, nós temos também que a renda básica universal, ela é um meio de propiciar isso, essa assistência universal. E nós entendemos a esse nível de pesquisa que a renda básica universal ela pode se dar por vários meios. Por exemplo, na Coreia do Sul, ela é feita de modo que aqueles que recebem esse auxílio, essa medida, essa renda básica universal, eles somente podem realizar esses gastos na região em que moram, aumentando também a questão da empregabilidade nessa região e também propiciando uma melhora na economia regional ou local ali.
No outro aspecto, também tem quem venda que esse, essa renda básica universal seja, não seja limitada, que ela seja livre para que o beneficiário possa escolher onde gastar. E também temos estudos nesse sentido de que as pessoas fazem, em sua maioria, a escolha certa. Aqui mesmo, pelo auxílio emergencial, nós temos estudos que verificam que os beneficiários preferiram pagar, na medida do possível, os débitos que tinham com, com bancos, com lojas e afins. Ou seja, talvez não seja necessário fazer esse controle acerca desse mínimo essencial, porque as pessoas, em sua maioria, realizam a escolha certa. Nós temos, como falei, experiências aqui no nosso país em que aumentou até o PIB do país. Ou seja, é uma medida não só essencial para a nossa sociedade, para aqueles que necessitam, mas também é um meio de gerar a economia, de melhorar a economia, ou seja, é algo bom para todos. No mais, é bom também no sentido de que, superando uma dificuldade econômica e social, nós temos menos incidência de problemas que enfrentamos justamente na falta disso. Um exemplo disso é o crime famélico, na qual a motivação da pessoa de furtar um alimento é somente para fins de, de existir, uma questão existencial para se alimentar e alimentar a sua família. Ou seja, o mínimo existencial viria ao socorro dessas pessoas. Então, nós temos um estado de bem-estar social constituído na nossa Constituição Federal e temos também os direitos positivos. Em tese, nós vamos considerar isso ao longo da pesquisa, que todos os direitos são positivos, devendo se observar também a questão do mínimo existencial. Mas em que medida isso se dá? Qual é a responsabilidade do Estado? E também deve-se levar em conta também a questão do custo dos direitos. Até qual é esse custo, como a gente consegue superar esse custo, por meio de qual é o modo que a gente consegue fazer isso e qual a responsabilidade do Estado para com isso. Como que como a gente consegue fazer com que o Estado realize esse dever e qual é o peso de uma irresponsabilidade estatal ao que se vê ao que tange ao mínimo existencial que é positivado na nossa Constituição. Porque a reserva do possível é compreensível até certa medida, mas ela não pode se perdurar ao longo do tempo, de forma a nunca atingir o mínimo existencial. Bom, com isso eu concluo essa brevíssima, com muita síntese dessa pesquisa, a qual nós vamos explorar ao longo do ano que vem. Nós temos até o mês 8, se não me engano,
para entregar. E é isso. Uma das nossas bibliografias, para quem queira explorar mais o tema, seria esse livro aqui, chamado A Dignidade Humana e o Imposto sobre a Renda, um diálogo à realidade brasileira, de Marcelo Gomes de Moraes. E outra muito interessante também, que nós estamos a explorar, é O Custo dos Direitos. O autor, só pegar aqui, O Custo dos Direitos, de Steve Holmes e Kais Arne Sunstein. Por que a liberdade depende dos impostos? Esse é um livro de vertente liberal, ao qual nós estamos utilizando, e ele parte de uma realidade dos Estados Unidos, a qual nós percebemos que podemos assimilar e utilizar por aqui. Basicamente é isso. Eu agradeço a atenção e a todos que assistiram, e me coloco à disposição para qualquer questionamento ou conversa, diálogo acerca do assunto.